Olá, bem-vindos ao Alma Literária. Meu nome é Nazaré Fonseca e nesse primeiro programa eu gostaria de falar um pouco do meu início como escritora. Eu comecei a escrever em 1984, após um sonho muito estranho que eu tive. E assim que eu acordei desse sonho, eu peguei a primeira coisa que eu encontrei na minha frente, que por coincidência era um caderno meu de escola, e passei para esse caderno tudo que eu havia sonhado. O mais estranho é que, assim, eu sonhei com um livro inteiro, início, meio e fim. Após eu escrever nesse caderno essa história, eu percebi que era um romance policial. Só que eu não tinha noção ainda de quão grande isso era e das implicações, de se estava tudo certo, se o português estava claro. Eu sei que eu dividi essa história com as minhas amigas de escola. A minha surpresa não foi tanta que, assim, elas adoraram a história e queriam mais e queriam saber como eu tinha escrito. E foi incrível, porque, assim, eu nunca tinha escrito nada, além das redações, das coisas que eu eventualmente estudava. Eu estava com 15 anos e eu acho que eu estava, sei lá, no primeiro ano do segundo grau, do antigo segundo grau. E, assim, a recepção delas foi incrível. Depois que minhas amigas leram o livro, eu percebi que eu não conseguia mais me separar dessa coisa de escrever. Eu continuei escrevendo, eu acho que foi a continuação desse mesmo livro, e assim, isso me absorveu tanto, que eu deixei a escola, de certa forma, de lado. Terminei sendo reprovada, minha mãe ficou muito chateada comigo. Para piorar, ela leu esse livro que eu deixei, assim, meio sem querer à toa, e ela leu. Eu fiquei muito, tipo assim, fiquei meio envergonhada dela ler. Resultado, fui reprovada, ela brigou comigo. Isso, assim, tipo, me afastou dos livros. O que aconteceu? Eu passei 5 anos sem escrever mais nada, abandonei totalmente a ideia. E após esses 5 anos eu tive outro sonho. Só que esse bem mais estranho, bem mais complexo do que o primeiro. E eu decidi que eu ia escrever esse sonho. E eu escrevi. E ele hoje está publicado, ele já teve 3 publicações, que chama Alma e Sangue, o Despertar do Vampiro. Ele se tornou o meu primeiro livro. Com o livro pronto, eu comecei a buscar editoras. Escrevi cartas, várias cartas, e recebi a resposta de alguma delas. Claro, todas com negativas, que eles não estavam interessados, e foi bem, assim, frustrante. Não consegui nenhuma editora desse jeito. Nessa época, minha família se mudou para Fortaleza, eu viajei com eles, né? E o que aconteceu? Na cidade eu descobri que havia uma lei de incentivo à cultura. Eu me inscrevi, esperei 3 meses e o livro foi aceito. Eu fiquei muito feliz, porque assim, a banca que julgou e decidiu que o livro poderia participar da lei de incentivo à cultura era toda formada por professores universitários de literatura. Ou seja, meu livro tinha conteúdo, meu livro era bom e merecia ser publicado. Depois de ser aceita pela Lei de Incentivo à Cultura, eu comecei o processo de captação de um patrocinador. Eu consegui um patrocinador, eu consegui uma editora e lancei pela primeira vez o meu livro, Alma e Sangue, o Despertar do Vampiro. Infelizmente, a editora que lançou, ela era uma editora que era um laboratório, ela era sediada na PUC de São Paulo. Ela chamava Papel Virtual, eu acredito que ela nem exista mais, essa editora. E assim, o trabalho não ficou bem feito, o livro ficou mal acabado e ele não pôde atingir o mercado como eu gostaria. Mas ele foi lançado? Foi. Eu tive minha primeira noite de autógrafo? Tive. Mas isso não quer dizer que o livro estava pronto. O meu caminho estava apenas começando. Anos depois, eu na procura por uma editora, encontrei a editora Novo Século. Eu mandei meu manuscrito, o manuscrito foi aceito, eles gostaram da história. O livro recebeu um tratamento digno, ele foi revisado, ele ganhou uma capa e eu fechei contrato com eles. O único problema foi que eu assinei um contrato que
permitia a eles vender o livro, toda a primeira edição, e eu não ia ganhar nada. Isso foi o que me pegou. Mais uma vez, eu, inexperiente, sem um advogado, eu assinei um contrato e eu acreditei que eu ia vender rapidamente essa primeira tiragem e ia vender uma segunda e eu ia receber. Só que a primeira tiragem nunca acabava e eu nunca recebia, eles não queriam publicar a continuação do livro e nisso eu perdi aproximadamente, eu acho que 3 a 4 anos, até eu finalizar o contrato com eles e ir para uma outra editora. Nessa busca de editoras eu encontrei a editora Aleph. Na editora Aleph eu consegui tudo que eu sempre quis de uma editora. É uma editora excelente, ela publicou meus livros, ela lançou todos eles, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Ela fez pequenos episódios deles em vídeo para a internet. O livro teve toda a projeção que ele merecia e que ele precisava ter. Eu vendi bastante o livro e assim, a princípio eu não tenho nenhuma reclamação de todos os profissionais que estavam envolvidos. O problema foi que eu entrei lá em 2009 e em 2015 eles encerraram o contrato comigo sem grandes explicações, apenas dizendo que o livro tinha sido vendido todo, os livros todos tinham sido vendidos numa grande promoção e que não havia mais livros. E um ano depois eu continuava vendo os meus livros serem vendidos em sites, em livrarias e eu não estava recebendo nada. O que ocasionou eu abrindo um processo contra a editora e para finalizar a história, o processo ainda está correndo. Eu não tenho nada que dizer a respeito disso, porque isso é uma coisa que quem vai julgar é os tribunais. E assim, hoje eu, Nazaré Fonseca, estou como uma escritora independente. Eu estou publicando os meus livros no Amazon, porque durante esse tempo, desde 2015 para cá, eu lancei Dom Pedro I Vampiro, eu lancei Pandora, Controle Sobrenatural e não consegui nenhuma outra editora para dar continuidade à série Alma e Sangue. Nessa jornada, o que eu posso dizer? Eu aprendi muito, eu levei muita pancada, eu cruzei com pessoas que eu não deveria ter cruzado, mas assim, foi um grande aprendizado, foi. O que eu posso deixar para o escritor novo é: nunca assine nada sem ler, nunca assine nada sem ter um advogado que lhe esclareça tudo que você está fazendo, não acredite em tudo que lhe dizem, tenha cuidado com as associações que você faz, porque isso é muito importante. Hoje em dia eu estou vivendo mais isolada, eu não participo de grupos, eu não estou em nenhum fandom, eu não estou em nenhuma panelinha. Eu estou só apenas trabalhando e publicando os meus livros. Estou buscando editora? Sim, estou buscando editora, estou buscando parcerias. Mas infelizmente nós estamos atravessando uma pandemia, o país está em crise. Mesmo antes da pandemia, o Brasil já estava numa crise literária. Grandes editoras, grandes livrarias estão fechando as portas. Elas cresceram demais e não estão conseguindo se manter. Esse é o cenário atual de literatura. O que eu aprendi de tudo isso é: faça você mesmo, consulte profissionais e nunca confie em ninguém. Porque assim, você deve confiar em você mesmo, no seu talento e ter ferramentas para ser um excelente escritor. Durante muito tempo eu hesitei falar em toda essa minha trajetória, cada pedaço desse caminho que eu narrei para vocês. Eu encontrei muitas pessoas boas, eu encontrei muitas pessoas ruins. E assim, a minha jornada não acabou, eu continuo escrevendo, eu continuo trabalhando e continuo publicando os meus livros. Eu sei que tem muita gente que torce a cara quando você diz: eu estou publicando no Amazon. As pessoas acham que publicar no Amazon é ser fim de linha, é não ter esperança. Eu vou ser sincera com vocês, o Amazon, ele me deu esperança, novamente, de ter os meus livros publicados, porque meus fãs estavam aguardando a continuação do meu livro, nenhuma editora aceitou. Eu não tenho grandes contatos, não tenho amigos importantes. É igual aquela música de Raul Seixas, vindo do interior. Então, eu tive que me virar sozinha. E o Amazon está suprindo, de uma certa forma, as minhas necessidades. Infelizmente, o Amazon só vende no Amazon. Ele só vende em formato digital. Eu sempre peço paciência aos meus leitores, que uma hora vai aparecer uma editora que possa vir a publicar toda a série e colocar nas mãos deles um livro físico.
Por enquanto é isso, mas eu vou ser bem sincera com você. Se você tem um bom material, se você tem uma boa capa, uma boa revisão, uma boa diagramação, coloque sim seu livro no Amazon. Não deixe ele guardado na gaveta, não. Eu estou vendendo lá. Há vendas, mas o público quer que o livro esteja distribuído nas livrarias, que pelo menos estejam em outros sites. Infelizmente, o Amazon só vende no Amazon. Essa é a minha realidade atual. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que estou vendendo no Amazon. Eu acho que vergonha é você ter um talento, ter um trabalho e não poder colocar ele para frente. E era assim que eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo envergonhada de não poder colocar o meu trabalho para os meus fãs lerem. Então, a meta agora é ter uma editora, sim. Se aparecer, ótimo. Se não, eu vou continuar publicando os meus livros no Amazon. Doa a quem doer. Eu não me importo se você acha que, isso é fim de linha. Ela tá sem, e daí? E daí que eu tô seguindo o meu caminho, eu tô fazendo a minha missão. Eu estou publicando os meus livros. Bem, gente, é isso. Eu acho até que eu já falei demais com o primeiro podcast. Eu vou pensar agora no assunto do próximo podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. E assim, deixem suas perguntas. Perguntem o que vocês acham pertinente à conversa. E é isso. Eu agradeço a visita de vocês aqui no Alma Literária e espero que vocês tenham gostado. Beijos mordidos.